paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula agora de jovens, com a nossa revista Milagres de Jesus, que é o tema desse terceiro trimestre, tá bom? Nós estamos hoje aqui para poder falar sobre a quinta lição da revista, a cura do paralítico de Betesda, ok? Se você não é inscrito no canal, dá uma pausa no vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu gostei no vídeo, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, ok? Isso nos ajuda muito mesmo, é sempre um prazer a gente estar fazendo esse trabalho com vocês aqui, e eu fico muito feliz quando vocês nos enviam seus comentários, nos enviam aí o incentivo para nós continuarmos, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar e nós continuamos contando com a sua participação aqui no canal. Estamos chegando aí aos 1000 inscritos, graças a Deus e a você, tá bom? Então compartilha aí, convida os seus amigos para se inscrever no canal também e acompanhar os nossos vídeos, ok? Lição de número 5, a cura do paralítico de Betesda. Nós estamos aí nessa jornada do Evangelho segundo escreveu João, né? Que aí vão sobre os milagres, né, de Jesus aí. Nós estamos particularmente falando sobre os milagres relatados no livro de João, e hoje nós também iremos falar exatamente desse mesmo livro, agora do capítulo 5, que vai tratar sobre a cura do homem de Betesda, do paralítico de Betesda. Ok? Nós vamos perceber, ou melhor, nós estamos percebendo com essas lições que os sinais de Jesus, né, como a gente já tem visto, João faz questão de chamar os milagres de Jesus como sinais, eles estão cada vez mais evidenciando que o Senhor não é apenas um profeta, não é mais um profeta que apareceu, tá? Os milagres estão evidenciando cada vez mais de que Jesus, ele não veio simplesmente profetizar, mas ele veio transformar o homem, ok? A sua missão principal não é apenas pregar, mas é causar transformação no homem. Quando nós olhamos para o relato aqui desse milagre de Jesus, do capítulo 5 do Evangelho segundo João, fica evidente aí que há uma movimentação de substituição das instituições e práticas judaicas, ok? Então é nítido isso aí também na questão dessa cura. Por quê? Porque Jesus aqui vai curar no sábado. Ainda que nos relatos bíblicos nós vamos encontrar Jesus curando nos sábados de outras vezes também. Mas aqui, acompanhando a linha de acontecimentos de João, esse aí é o terceiro milagre que Jesus vai realizar. Então, nós vamos perceber que Jesus aí vai causar um grande impacto, porque ele cura exatamente no sábado e ordena que o homem leve a sua cama ainda no sábado. Uma questão importante que nós precisamos ressaltar aqui, quanto a esse tanque, é que algumas coisas precisam ser observadas no seguinte ponto. A primeira delas é com respeito ao significado do nome Betesda, tá? Tanto ao nome quanto ao seu significado. E a gente vai ver aí no primeiro tópico. E a segunda parte que eu quero deixar para vocês bem no início aqui é com respeito à parte B do verso 3 e o versículo de número 4 do texto, que vai dizer o seguinte, ó, parte B do verso 3. Esperando pelo movimento das águas, versículo 4 agora. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e aí você conhece todo o contexto. O que acontece? Esses dois textos aí, tanto a parte B do versículo 3 quanto o versículo 4, eles não estão presentes nos livros mais antigos, tá? Nas cópias mais antigas, o que nos faz entender que no original esses versos não existem. Só que quando a gente vai estudar a respeito disso, nós vamos perceber que há uma unanimidade dos estudiosos em explicar isso. Por que acontece isso? Porque esse texto ela é uma adição
que foi feita posteriormente, tá? E o motivo dessa adição é por causa da tradição judaica, ok? Faz parte de uma tradição judaica e principalmente, tá? Esses copistas acrescentaram essas explicações exatamente para deixar o texto mais claro no que diz respeito a por que os doentes estão ali, o que eles estavam esperando ali. Porque quando você para analisar, um camarada dá 38 anos na beira de um tanque, ok? Esperando a água se agitar, então existe uma preocupação dos copistas aí em querer explicar esse motivo e explicar o versículo de número 7, que é quando ele fala sobre a questão de que quando as águas são agitadas, ele não consegue ir até lá. Então esses são os motivos dessa adição, tá bom? Que não ferem aí, não alteram o contexto e não alteram a questão do milagre que Jesus vai realizar aí. É apenas mesmo uma explicação sobre o porquê e que o paralítico está ali e o porquê que ele está dizendo sobre a agitação das águas no verso 7. Tá bom? Tópico de número 1, um local de sofrimento. Quando você estuda a Bíblia Sagrada e você olha para Jerusalém, você vai perceber que Jerusalém possui 12 portas, tá? Na Bíblia Sagrada. Cada porta possuía um nome que as identificava, ok? Eu vou citar elas aqui. A primeira, Porta das Ovelhas, Porta dos Peixes, Porta Velha, Portão do Vale, Portão do Lixo, Porta da Fonte, Porta do Cárcere, Porta das Águas, Portão dos Cavalos, a Porta Oriental e a Porta da Atribuição, né? E o Portão de Efraim, tá ok? Para você poder conferir o nome dessas portas, você vai encontrar lá em Neemias, quando Neemias vai reestruturar, né, os muros da cidade de Jerusalém, lá vai ter dito o nome das portas aí, quem foi que reconstruiu as partes do muro, os portões aí. Neemias capítulo 3, versículo do 1 ao 38 e Neemias 8, versículo 16, tá bom? Lá vai ter o nome das 12 portas de Jerusalém. Mas olhando aqui particularmente para a Porta das Ovelhas, porque é uma porta que está próximo do tanque de Betesda, tá? A Porta das Ovelhas ela era a menor entre as 12 portas. Por quê? Porque era por ela que as ovelhas que eram destinadas ao sacrifício passavam. Ela não foi uma porta feita para passagem de homens, ainda que pudesse acontecer. Mas a intenção principal, o objetivo daquela porta era realmente de passagem das ovelhas que tinham destino para o sacrifício no templo, tá bom? E o tanque de Betesda ficava próximo ao templo. Isso a gente vai perceber porque quando nós lemos a história aqui, nós vamos associar ovelhas, sacrifícios e templos. Jesus está indo. O texto no versículo 1, capítulo 5, vai dizer que Jesus está subindo para Jerusalém por causa de uma das festas dos judeus, tá bom? Então esse é o motivo que leva Jesus a ir para lá. Possivelmente essa é uma das festas especiais que era necessária e obrigação de todo judeu estar em Jerusalém, tá? Então quando nós associamos tudo isso, ovelhas, templo e sacrifícios, nós vamos perceber que o tanque está muito envolvido aí, então o tanque é próximo do templo. Também um historiador vai dizer que o tanque se localizava próximo da esquina nordeste do templo, onde as ovelhas eram trazidas para o sacrifício, tá? Confirmando o que o texto está dizendo aí para a gente, confirmando o que a revista vem trazendo também aí, tá? Sobre o nome verdadeiro, né, e o significado de Betesda, do tanque de Betesda aí, existem muitas interrogações quanto a isso, tá? Alguns traduzem o nome como Casa da Oliva, Casa da Bondade e Misericórdia, ou até mesmo Casa dos Pilares, tá? Mas tanto o nome original como o seu significado permanecem um tanto quanto incertos. O mais utilizado é Betesda pelo fato de achados arqueológicos, ok?
que vai trazer o nome Betesda aí. Mas quando você vai estudar a respeito, você vai encontrar diversos outros nomes que eram atribuídos ao tanque, tá bom? É notável pelo relato bíblico aí também que a cena que se tem nesse local, o que predomina aí é exatamente a miséria, o desapontamento, o fracasso, dor, tristeza, angústia e mendicância, tá? Havia mendicância ali, as pessoas mendigavam ali com certeza, porque possivelmente essas pessoas eram deixadas nesse tanque, tá? Muitas vezes por familiares, e aí você vai... Eu já ouvi pregadores falarem a respeito de que, por exemplo, esse homem que está há 38 anos, ele foi deixado pela família pelo fato dele ser como uma mancha para a família, né? Afinal de contas, a enfermidade naquela época era muito associada à questão do pecado, ok? Então, alguns vão pregar e dizer que esse homem foi deixado ali exatamente porque ele era sinônimo de vergonha e de maldição na família, tá? Então, esse ambiente é um ambiente carregado. Só tem pessoas enfermas e pessoas abandonadas, completamente abandonadas. Alguns relatos históricos vão dizer que quem tinha condição financeira boa ainda mantinha, junto àquela pessoa aleijada ou com algum problema de saúde ali, ainda mantinha alguém para cuidar daquela pessoa e, caso a água fosse agitada, ajudasse a essas pessoas que tivessem uma situação financeira melhor a se colocarem na água, tá? Mas a realidade da maioria ali era de pessoas abandonadas, rejeitadas e que não poderiam participar da festa em Jerusalém, tá? Aí também entra outra questão sobre alguns relatos históricos, né? Algumas colocações históricas, de que esse local é criado exatamente para manter as pessoas afastadas da cidade, tá? No tempo de festa. Gente, eu queria abrir uma observação aqui quanto também a essa história. Por que isso? No ano de 2012, se me falha a memória, o pastor Adeildo Costa, ele ministrou uma mensagem nos Gideões Missionários da Última Hora, e ele falava a respeito desse texto, e ele dizendo que, na verdade, não descia anjo para agitar água. Que tudo isso era um mito que foi criado ainda na época de Neemias, exatamente para afastar o povo da cidade, os aleijados, né, as pessoas que não tinham valor, eram marginalizadas naquela época, para afastá-los do centro da cidade. Quando se trata disso, eu tomo muito cuidado e é algo que eu vou chamar a sua atenção aqui. Nós precisamos nos focar no que a Bíblia está nos relatando. Ok? Eu disse aqui no início que o verso 4, que vai falar exatamente sobre a questão da descida do anjo, é uma adição dos copistas, tá? Só que é uma adição dos copistas para explicar todo o contexto que o texto vem nos revelando e explicar a queixa do homem, porque é o que o homem vai dizer para Jesus. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Perceba que existe um milagre acontecendo ali, é óbvio que existe, pois se eu estou na beira do tanque há 38 anos e eu vejo as pessoas descendo no tanque, entrando, mergulhando e saindo da mesma maneira, eu obviamente não vou ficar ali esperando agitar a água não. Concorda? Então se eu estou ali e a minha queixa é, toda vez que eu vou, alguém entra na minha frente e recebe o milagre, isso significa de que eu estou vendo que tem gente sendo curada realmente ali dentro. Então, esse negócio de querer enfeitar o evangelho, de querer enfeitar os relatos bíblicos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu continuo acreditando que se era um anjo realmente que descia, eu não sei, porque é uma adição dos copistas, tá bom? Mas que existia uma agitação na água e que o milagre acontecia através daquele processo, acontecia. O porquê que era assim, eu não sei. E assim, eu não vou tentar explicar aquilo que está fora do meu alcance.
tá bom? Então, muito cuidado aí com essa questão. O ambiente aqui é muito real, a história é muito real, e o relato desse homem é um testemunho do que acontecia na beira do tanque. Ok? Tópico de número 2 aí, a cura do paralítico. Jesus, como eu já disse, está subindo para Jerusalém para uma das festas dos judeus, né? Provavelmente uma das 3 festas especiais aí, que pode ser a Páscoa, ou Tabernáculos, ou Pentecostes, né? Ou chamadas semanas também. E para essas festas, a presença de todo judeu era obrigatória. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, Deus determina que todo o povo deveria se ajuntar todos os anos para essas festas. Tá? Só que a gente percebe que Jesus, ao invés de subir para dentro da cidade onde está acontecendo a festa religiosa, Jesus tem uma preferência, Jesus escolhe ir para o tanque de Betesda. Jesus, melhor ainda, Jesus passa, tudo me leva a entender quando eu leio o texto, que Jesus entra na cidade pela porta das ovelhas. Ok? Jesus não entra no meio da multidão que está indo festejar. Jesus entra pela porta das ovelhas, onde as ovelhas que iam para o sacrifício passavam. Já revela algo aqui para nós, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E através do seu sacrifício que ele traz redenção para todos nós. Ok? Então essa entrada de Jesus pela porta das ovelhas aí é muito significativa. E é por isso que eu acredito que ele entrou pela porta das ovelhas, exatamente por causa disso. Ok? Já apontando diretamente para o seu papel como a ovelha, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele já escolhe entrar por a porta das ovelhas, ok? E muito melhor, ele escolhe voltar a sua atenção para um local onde as pessoas tinham repulsa. A multidão não estava nem um pouco preocupada, a multidão que entra para festejar sequer lembra de quem está no tanque e está impossibilitado de festejar. Tá? A religiosidade entre o povo é muito nítida aqui. Lembra do bom samaritano? O sacerdote passa longe, o levita passa longe, porque estão mais preocupados em cumprir com a sua religiosidade, enquanto rejeitam olhar e cuidar de uma pessoa que está bem ao seu lado, bem ao seu alcance. Né? Então Jesus vai demonstrar que ele já anda na contramão de toda essa religiosidade. Jesus está mais preocupado em restaurar a vida dessas pessoas, a vida de alguém que está nessa situação, do que de simplesmente entrar como um fariseu na festa do Senhor, celebrar ao Senhor enquanto rejeita ao seu próximo. Né? E aí a Bíblia vai nos dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, e o amar aqui não fala de brigas só, não fala de intrigas, fala de você prestar atenção, de você prestar socorro a alguém. Tá? Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Então Jesus já está nos ensinando aqui, já nesse milagre, já de início, essa questão, que para Deus não vale religiosidade, vale realmente vivenciar o Evangelho e evidenciar o Evangelho pelas nossas atitudes. Tá? Quando Jesus chega diante desse local, a gente percebe que Jesus ele é muito sensível às necessidades das pessoas. Tem um texto, né? Jesus conversando com os discípulos vai dizer: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Deus é quem cuida da gente, simplificando aqui. E aí a gente vai ter lá em 1 Pedro, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu costumo dizer que Deus, a gente não precisa ficar contando tudo para Deus, ou melhor, contando tudo para Deus. A gente não precisa ficar pedindo somente para Deus as coisas, até porque Deus sabe das nossas necessidades. E o que Deus requer da gente é obediência à sua palavra, é vivenciar uma nova vida realmente, e todas as outras coisas nos vêm como consequência. As nossas necessidades são supridas como consequência da nossa obediência e fidelidade e compromisso com o reino. Tá? Então Jesus demonstra que ele tem sensibilidade
com as pessoas. E aí quando Jesus chega diante daquele homem, Jesus vai fazer a seguinte pergunta: você quer ficação? Versículo de número 6, né? Jesus sabia que ele estava naquela situação há muito tempo, e Jesus pergunta: queres ser curado? É interessante que o comentário bíblico ele vai dizer o seguinte: a compaixão de Jesus e o seu conhecimento das necessidades mais profundas do homem se unem para produzir essa pergunta. À primeira vista, né, parece ser uma pergunta tola, mas é claro que o homem queria ficar são. Isso é óbvio. Caso contrário, ele não estaria no tanque, uma fonte de cura. Só que Jesus sabia que as pessoas têm a tendência e o costume de se acostumar com uma vida desgraçada e infeliz. Então Jesus, sabendo disso, Jesus vai fazer a pergunta para ele, porque Jesus conhece que a pessoa se acomoda. Há tanto tempo, 38 anos, sendo rejeitado, sendo passado para trás, né? E aí Jesus conhece essa situação. Jesus faz a pergunta para saber, né, o que realmente ele quer ali. Se ele já tinha perdido a vontade de sair daquela situação, se ele já estava conformado demais com aquilo. Então assim, essa pergunta é sem dúvida uma boa pergunta, ainda que para muitos pareçam tola se olharmos superficialmente. Ok? Esse é o comentário do comentário Beacon. Então Jesus vai perguntar: você quer ficar são? No intuito de revelar o que estava no coração dele. Se ele estava acomodado, acostumado com aquilo ali. O homem ele se acostumou com aquilo que Deus não quer para ele. Infelicidade, perdição. Deus não quer isso para a gente. Tá? Deus tem o melhor para a gente. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, para vos dar o fim que vocês esperam. Tá? Esse é o pensamento que Deus tem para a gente. Só que nós nos acomodamos à nossa situação. Tá? E quando nós olhamos para a pergunta, parece tola, mas Jesus está querendo revelar isso. Além, é claro, que a pergunta de Jesus tem um sentido mais inclusivo, falando não só da sua saúde física, mas também da sua saúde espiritual. Por que isso? Porque a enfermidade, naquele tempo bíblico, falava muito sobre também a respeito da relação com Deus. Tá? O comentário da Bíblia King James vai dizer assim, ó: Jesus sabia que a causa da enfermidade daquele homem fora seu pecado. A situação dele é por causa do pecado. Ainda que, né, lá na frente Jesus vai encontrar um cego e os discípulos vai perguntar: quem pecou, Jesus? A mãe ou o pai para que ele nascesse assim? Jesus, nem tudo é pecado. Existem situações que vêm para que a glória do Senhor seja manifesta. Só que o caso desse homem é muito nítido que era por causa do pecado. Tanto é que mais tarde, Jesus vai encontrar com ele dentro do templo, né? E a Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele assim, ó: veja que já estás curado. Verso 14 do capítulo 5. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então a gente subentende aí que a situação dele é realmente por causa do pecado. Então Jesus bem sabia que a sua causa era por causa do pecado e advertiu o homem de que a sua permanência no pecado poderia levá-lo a coisa pior, que é a morte eterna. Então Jesus faz a pergunta não só no sentido físico, mas falando da condição espiritual. Você quer realmente ficar são? Não fala só do físico. Você quer voltar à comunhão com Deus? É essa pergunta que Jesus está falando com o homem. Ou você quer continuar escravizado por toda essa situação? Tá? E a resposta do homem, ela revela toda a falta de esperança que ele carrega, né? Tanto de chegar ao tanque, quanto de ser ajudado por alguém. Ele está completamente sem esperança ali. Este homem também está cansado de tentar. Ele está frustrado. E isso a gente vê porque ele diz que ele não só não recebe ajuda de ninguém, mas todas as vezes que ele tenta, ou seja, ele tenta fazer esforço para sair daquela situação e alguém passa dele e vai na frente dele, tomando a vez dele. Então ele está frustrado.
né? Por não conseguir, por ser incapaz de mudar essa situação. Então, olhando para esse contexto aí, você consegue imaginar como é que ele se sentiu quando ouviu Jesus dar a ordem a ele, dizendo: levanta, apanha o teu leito e anda. O mais importante aqui, né, é observarmos que é independente de suas impossibilidades e até mesmo da falta do conhecimento de quem falava com ele, porque ele não sabia quem era Jesus, ele simplesmente acreditou nas palavras de Jesus e se levantou, evidenciando o milagre do Senhor. Então, assim, você percebe a situação dele? Você consegue imaginar como é que ele estava? Mas mesmo naquela situação, ele ainda, e mesmo se queixando para Jesus, ele ainda dá ouvidos a Jesus, acolhe a palavra de Jesus e levanta. Porque se fosse uma outra situação, ele talvez nem teria feito força para se levantar. Concorda? Ele teria ficado lá e dito: isso é só mais alguém conversando besteira. Se a água não foi agitada, o milagre vem através da agitação da água. Possivelmente, eu creio que esse homem sequer ouviu falar a respeito de alguma coisa que Jesus fez, até porque Jesus está no início do seu ministério aí, né? Então, mas mesmo assim, ele acreditou na palavra do Senhor e o milagre foi evidenciado na sua vida. Tópico de número 3 aí, a controvérsia por causa do sábado. O milagre acontece e é no dia de sábado, e por causa do milagre, porque o homem está levando a cama consigo, um alvoroço começa a acontecer no meio da cidade, né? É interessante aqui também, aqui nesse tópico, a gente frisarmos o seguinte, a seguinte pergunta: por que é que esse homem, mesmo depois de ser curado, Jesus o manda pegar o seu leito, ao invés de se desfazer dele? Afinal de contas, o leito dele esse leito está carregado de dor, né? Está carregado de frustrações. Ele tem 38 anos que está na beira desse tanque, deitado nessa cama, e esse leito só traz lembranças ruins para ele. Por que Jesus mandou ele pegar esse leito? A resposta para isso aí está lá no versículo de número 9, olha o que diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. A resposta: e aquele dia era sábado. Jesus não está trazendo liberdade a ele simplesmente do leito em si. Quando Jesus ordena que ele pegue a sua cama, Jesus está falando com ele. Por quê? Porque naquela época, até mesmo levar qualquer tipo de peso sobre si era uma forma de contradizer, de ferir o sabá. Ok? Então Jesus está demonstrando para ele o seguinte: eu não estou trazendo apenas liberdade para você caminhar, eu estou te trazendo liberdade, tá, dos costumes e das leis que eram utilizadas apenas para oprimir e subjugar o povo. Porque o propósito do sabá, por Deus, era que o homem não se fatigasse, o homem não se desgastasse desnecessariamente. Esse era o propósito. O sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Ok? Então, só que os fariseus, os sacerdotes da época, que estavam aí vendidos, que estavam completamente fora da vontade de Deus, no quesito de cumprir os seus ofícios, eles utilizavam as leis de uma maneira legalista para oprimir e subjugar o povo. Tanto é que Jesus vai falar com eles: vocês colocam sobre o povo carga que vocês não querem carregar. Então, quando Jesus manda ele levar o leite, Jesus está falando: eu estou te libertando também da opressão dos homens. Tá? Quando Jesus cura no sábado, tanto o homem quanto outras curas, ele estava demonstrando que a sua doutrina não era apenas palavras, mas também era atos cheios de poder. Ok? Então, alguns estudiosos também vão afirmar que havia uma ligação entre o sábado e as curas de Jesus. Uma vez, né, que o Antigo Testamento considera o sábado como o dia da libertação, e haja vista também
que o quarto mandamento visava preservar a saúde e a integridade da pessoa, né? Então, há uma ligação aí, por quê? Porque se o sábado falava de libertação, todo sétimo ano os escravos eram libertos. E isso apontando para um tipo de sabá também, tá? Um sabá anual. Então, falava muito de liberdade. O sabá em si fala de liberdade. Então, quando Jesus cura no sábado, Jesus também está falando da libertação que ele veio trazer sobre as pessoas, tá? O que nós vamos perceber é que os religiosos, mesmo vendo o milagre, não estão nem um pouco preocupados com o milagre. A preocupação deles é em apontar a questão daquele homem estar no dia de sábado carregando a sua cama, tá? O homem não andava mais de 38 anos, isso não importa, o importante é que ele não está guardando o sábado, porque o sábado é mais importante. Só que isso era uma mentira, porque eles sequer guardavam o sábado como deveria ser, né? Jesus um dia questionou eles: se uma ovelha suas cair dentro do poço no dia de sábado, vocês vão perder a ovelha? Jesus não está fazendo aqui uma alegoria, será? Jesus sabe, Jesus conhece de que eles eram hipócritas e fariseus, e eles iriam lá salvar a ovelha porque eles não queriam tomar prejuízo, tá bom? Então a religiosidade deles fala muito mais alto, e isso obscurece as suas mentes e os seus corações, né? E eles vão se tornar mais endurecidos, mais resistentes quanto ao recebimento do reino de Deus que está sendo revelado nas atitudes de Cristo, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Muito obrigado pela sua participação. Mais um fim de aula aqui. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais outras lições. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se tem alguma pergunta, nos envie, tá bom? Deixe o seu gostei, compartilha e vamos fazer o canal crescer com a graça de Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir.